Boa noite a todos. Bom início de noite, né? Muito obrigada pela presença mais uma vez. Estamos aqui no nosso antepenúltimo encontro, que vai encerrar então esse ciclo de encontros online. Segunda-feira nós teremos uma convidada, e aí na quarta-feira o encerramento, que é com Euzinha aqui, tá? Depois eu falo melhor para vocês. Então, hoje o nosso tema é mandalas. E eu, com muita alegria, recebo a Núria, ela vai se apresentar, mas já quero adiantar, assim, que é uma terapeuta que eu conheço já há alguns anos. Fez curso no Farol, mas ela já tinha uma bagagem antes de vir para o Farol fazer o curso de acupuntura e alguns outros que ela participou. Hoje também ela é, desde o ano passado, né, supervisora no ambulatório de práticas integrativas do curso de formação em terapias holísticas, tá? Então, é uma pessoa com uma grande bagagem, excelente bagagem. Eu estou muito feliz que ela tenha aceito esse convite e esteja aqui conversando, compartilhando com a gente esse tema que é, eu acho, sensacional. Então, dito isto, entrego a turma para a Nuri. Fica à vontade, Nuri. Bom, boa noite, gente. Eu sei que tem algumas pessoas que me conhecem, alguns colegas, outros eu conheço das aulas. Durante algumas aulas, você só vira o meu nome ali, porque eu já disse, a minha internet é ruim, então o vídeo não rola. Aí eu vim para cá. E eu costumo dizer sempre, para quem me conhece, que eu faço o que eu amo. Então, de todas as técnicas, de todos os cursos que eu fiz no Farol, fora do Farol, eu só uso e pratico aquilo que eu realmente amo. As mandalas surgiram para mim a primeira vez na formação de terapeuta holístico. Foi uma pincelada, foi mais superficial, e eu fiquei curiosa com as mandalas. E eu parti, depois do terapeutas, com tempo, em busca de mais informação. Mas, como tudo que vem pela energia, pelo menos eu penso assim, tem um momento certo de chegar e de nos atingir em cheio. E vocês vão entender isso conforme a gente for conversando. Quando vocês quiserem fazer uma pergunta, podem chamar, a Lu está acompanhando ali e ela consegue me avisar, tá bem? Fiquem tranquilos, mandala é uma coisa muito bacana. Quem não teve tempo de colorir, eu gostaria depois de ver quem coloriu as suas. Eu vou mostrar algumas coisas minhas, tá bem? Fiz várias anotações, porque senão eu esqueço o que eu tenho que dizer, porque o assunto é muito vasto, é muito grande, tem muita coisa sobre mandala para se aprender. Eu sei que tem algumas mandaleiras, a Verelise é uma que eu conheço, a Conceição também, não sei quem mais é mandaleira aqui nesse grupo. Bem, o que são mandalas? As mandalas, elas representam a geometria sagrada, ou o código da criação, como queiram chamar. Então, elas representam, gente, tudo. E tudo é criado a partir de um padrão matemático e geométrico. E todas as formas de vida seguem este padrão e simbolizam toda a ordem cósmica e psíquica que a gente conhece. E quando eu falo tudo, pensem em tudo mesmo, desde as moléculas do nosso DNA, a galáxia ou o ar que respiramos. Então, vocês vejam a profundidade que é uma mandala. As mandalas, geralmente as pessoas acham que elas são originárias da Índia, outros que são do Tibete, mas a grande verdade é que as mandalas foram encontradas no mundo todo, nos povos primitivos, nos povos pagãos, nos shintoístas, nos hindus, nos tibetanos, muçulmanos, cristãos, tudo que vocês, todos os países, todos os povos, todas as crenças, vocês vão encontrar alguma representação de mandala. Eu gosto muito de utilizar as mandalas para cura, tá? E como é que elas são utilizadas como ferramentas de cura? Sempre que se trabalha uma mandala, ela induz a meditação. Não importa a maneira como vocês vão utilizar a mandala. Se vocês vão comprar um livrinho desses para colorir,
foi assim que eu comecei. Ela vai te induzir à meditação. Depois eu vou mostrar para vocês algumas, que foram poucas, daqui que eu consegui concluir, porque por isso que eu mandei para vocês 3 mandalas, não quis mandar várias, e eu só fui descobrir isso depois que eu já tinha comprado o livro, há muito tempo atrás. Por que eu não consegui me conectar com as mandalas do livro? Porque eu não sabia como fazer a conexão. E nós vamos aprender isso aqui hoje. As mandalas, além de estimular a meditação, a concentração, elas trabalham os 2 lados do nosso cérebro. O esquerdo, né, racional, trabalhando através da simetria matemática. E o lado direito, que é o nosso lado emocional e criativo, é trabalhado através das cores e da harmonia. Se nós formos observar, as mandalas são extremamente harmônicas. Eu vou citar só alguns benefícios de se praticar a arte das mandalas. Elas auxiliam na busca do equilíbrio pessoal, elas trazem momentos de introspecção e autoconhecimento, e elas trabalham a experiência meditativa. Eu sempre tive muita dificuldade de meditar, eu fiz até um curso sobre meditação para entender que meditar não é só aquela ficar em silêncio, que se consegue meditar de outras formas. Mas foi impressionante a meditação que eu consegui fazer com as mandalas. Eu me desliguei de tudo que estava à minha volta e quando eu terminei, né, quando eu concluo ou quando eu paro para descansar, eu vejo o quanto eu cresci, eu busquei, eu conheci naquele momento que eu me dediquei para minha mandala. Quando nós fizemos a chamada do curso, eu falei para a Lu que ela colocasse a organização do nosso caos interno. Hoje em dia, eu acho, pelo que eu tenho visto, se fala muito mais em mandalas do que há alguns anos atrás. As mandalas, há algum tempo atrás, elas eram vistas muito mais como objetos de decoração, né? Ou quando realmente houve o boom desses livros de colorir para liberar o estresse, para as pessoas relaxarem, se via muito falar de mandalas. Ai, mandala é bom, pinta aquela mandala, aquela coisa toda. Outro dia, conversando com uma paciente minha, eu comentei que eu ia fazer essa aula com um pessoal bacana da terapia. E ela disse, eu tinha um livrinho daqueles. Mas não aguentei, tá lá em casa, minha sobrinha que vai lá e pinta. Porque eu pegava e milhões de lápis, comprei 24, 36 cores e nunca sabia que cor usar. E isso é comum de acontecer, eu acho que isso aconteceu comigo também. Por quê? Porque a gente busca justamente essa coisa das mandalas, o lado estético. Ver uma mandala bonita, ver uma mandala que as cores combinem, e não se utiliza a grande essência do que é uma mandala. E é o que eu digo sempre, né? Que poucos sabem que as mandalas têm um poder muito mais profundo sobre o indivíduo, e isso é porque ela age como um instrumento de integração. E a integração entre o que somos na nossa matéria com todo o plano sutil, com todo o universo, enfim, com toda a energia que pulsa nas nossas vidas. Então, colorir uma mandala, construir uma mandala, vocês vão ver que eu vou usar muito esse termo construir, é uma coisa muito simples. É uma coisa muito linda e às vezes não é muito simples, às vezes é um processo demorado. Eu levei alguns anos para conseguir encarar as mandalas. Foi a Dinara que fez agora a constelação, né? Isso. Oi? Não foi a Dinara, foi a Alzira. Alzira, errei. Olha, a foto pequena eu confundi as pessoas. Quando vocês pararem para se dedicar para uma mandala, vocês vão ver o quão profundo e transformador é o processo de trabalhar uma mandala. Normalmente, é a beleza das mandalas que atrai as pessoas, tá? Alguns pelas cores ou pelas formas,
tudo depende de qual lado, né, racional ou emocional a pessoa está sendo atraída, tá? Ou então um conjunto, o equilíbrio, a harmonia entre a forma e cor. É possível se aproveitar uma mandala a partir disso, desde que a gente faça aquela concentração, se identifique com a mandala e veja e sinta ela fluir na nossa vida. Mas é que o fato é que quando alguém se sente atraído por uma mandala, já é um sinal de que algo deve sofrer um processo de transformação. E é assim que o chamado é feito. Como em qualquer tratamento de mudança que a gente vê na terapia holística, o chamado vem. Às vezes a gente está pronto para ser chamado, outras vezes não. E aí ele vai vindo lentamente até que a gente chegue o momento de usufruir disso. É bem comum ouvir as pessoas dizendo que as mandalas têm ligação com o micro e o macrocosmo, ou então que são portais, né? E que podemos usá-las na arte da terapia ou para relaxar. Por isso é que eu disse que surgiram tantos livros com mandalas para colorir, né? E acho que tem vários cursos na internet também a respeito disso. Mas quando a gente se dedica a conhecer um pouco mais profundamente o universo das mandalas, a gente percebe que tudo isso é muito superficial para definir o que é uma mandala. Talvez vocês achem um pouco de exagero, mas é que realmente quando comecei a praticar, eu percebi uma mudança tão grande e a minha vida ela é baseada em etapas. Eu acho que cada coisa que eu vivo, ela é o momento que eu preciso crescer, eu preciso me transformar. E as mandalas vieram num momento de trazer uma transformação, um equilíbrio e um desenvolvimento para mim. E dessa maneira eu consigo colocar isso no meu trabalho. E eu vejo o quanto isso reflete no atendimento dos meus interagentes, tá? Na compreensão, gente, real das mandalas, é preciso entender que quando nós entramos em conexão de verdade, a gente passa a ter uma percepção de vida diferente, onde não há espaço para coisas pequenas como a competição, comparação, onde não existe o caos ruim. E quando se fala em caos, se pensa que é algo horrível. Não. Quando tu vai entrando nesse mundo lindo e de organização, tu vê que não existe um caos ruim. O que existe é uma integração entre o inconsciente, né? Vai sendo puxado tudo do inconsciente, tudo que é preciso aflorar, tudo que está lá, né, dentro e que precisa sair para fora. Mesmo que não se perceba, esse efeito invisível que se produz ocasiona a transformação que é necessária na vida da gente. Às vezes, tem pessoas que fazem e só vão perceber isso com o tempo, como com outras terapias. Faz uma sessão de Theta Healing e vai perceber só tempos depois, de barras de Axis, vai perceber depois. As mandalas também. Às vezes a pessoa não percebe na hora, vai perceber um tempo depois. Quando a gente se dedica a colorir ou construir uma mandala, seja desenhando, seja colorindo com tinta, com folhas, sementes, linhas, elas sempre vão traduzir o que nós somos. É como se fosse uma impressão do nosso interior. Eu comecei, existem várias técnicas para se construir uma mandala. A técnica que eu tenho mais dificuldade, e que eu sei que a Conceição trabalha e faz trabalhos lindos, é o pontilhismo. Gente, o meu caos no pontilhismo é um caos. Eu não consigo formar, eu não consigo, ainda não venci essa barreira. Eu olho, faço, tanto que eu não trouxe nenhuma de pontilhismo para vocês olharem, porque eu não consigo. Eu acho que é uma bagunça geral e eu não consegui ainda me identificar. Estou tentando, não desisto nunca, mas acho que precisa um pouco mais. Ainda não entendi o que está faltando, o que o meu interno quer dizer que eu não consigo vencer essa etapa.
E vocês sabem por que que as mandalas, elas são tão lindas? Eu não consigo, ninguém diz assim, ai, eu olhei aquela mandala, ai, que coisa horrível. Ela pode ser chamada de simples, ela pode ser chamada de básica, ela pode ser chamada de exagerada, mas elas sempre são lindas. As pessoas vão dizer assim, ah, essa mandala é muito feia. Eu nunca ouvi. Ela é diferente. Eu nunca vi ninguém dizer que uma mandala é feia. É que elas são o símbolo máximo de harmonia. Uma mandala, ela carrega dentro dela uma totalidade e uma simetria impressionante. A humanidade sempre se encantou com o belo, e o belo é simétrico. Sempre houve uma busca pela simetria ligada à beleza. Dentro do inconsciente coletivo, a simetria e a harmonia são buscadas como a mais pura perfeição. Tanto que o que era visto na Grécia era a simetria. O que era bonito era aquele rosto simétrico. Então, as mandalas carregam isso. Por isso que é difícil ouvir alguém dizer assim, essa mandala é feia, porque ela sempre vai ter uma simetria. A gente pode não gostar das cores, pode não gostar do desenho, mas, no geral, ela vai ser encantadora. Quando nós observamos as mandalas, nós percebemos que, na maioria das vezes, elas são circulares. Elas podem ter um acabamento final que encaixe elas num triângulo, num quadrado ou em qualquer outra forma geométrica. Mas a base, o início de uma mandala é circular. E a gente pode dizer que uma mandala são infinitos pontos pulsando. Porque a gente está desenhando, a gente está pintando e a gente pinta a partir de pontos. Vão sendo formados pontos. E o círculo, ele simboliza a totalidade. Por que o círculo simboliza a totalidade? Ele não tem começo, ele não tem fim, ele não tem quina, ele não tem ponta, ele não tem certo, ele não tem errado. Tudo que está dentro de um círculo também está fora do círculo. Tudo que está em cima vai estar embaixo. Tudo numa mandala tem uma proporção. Tudo é proporcional. Até mesmo a luz e a sombra na mandala são proporcionais. Por quê? Porque ela faz parte de um sistema de equilíbrio. Ela é o equilíbrio. Às vezes, quando produzimos uma mandala aleatória, mesmo que ela seja aleatória, a gente sentou e resolveu desenhar. Ou sentou, viu uma mandala, gostou e começou a pintar. A gente está colocando nela todo o nosso inconsciente. Parece que não, mas estamos. A gente está colocando todo o inconsciente ali. E quando eu digo aleatória, é naquele momento que a gente pega realmente sem pensar e não pensa. Se vai desenhar, não pensa no detalhe, não pensa na forma, porque existem técnicas para se desenhar mandala. Existem padrões que a gente pode seguir e ir encaixando. Mas, às vezes, a gente senta e vai desenhando, vai fazendo, não se preocupa. E a gente está colocando todo o inconsciente. Às vezes, a gente, vou colorir. Não se preocupe em escolher, eu quero que esta cor combine com essa cor, que faça esse efeito. Não, a gente vai pegando o lápis de cor, eu acho que é esse, vai colorindo. E aí as coisas vão acontecendo, tá? E o nosso inconsciente vai brotando. E como eu disse, produzir uma mandala é colocar todo o nosso inconsciente, o nosso caos bagunçado, dentro de um sistema organizacional ligado com todo o sistema organizacional do universo. Essa palavra, às vezes, franca, eu não consigo dizer, gente. Por isso, como esses dois sistemas organizacionais estão ligados, eles se equilibram, elas trazem esse equilíbrio e nos harmonizam. Elas nos colocam de volta num eixo.
E esse eixo vai trazendo o que a gente precisa naquele momento. E para fazer uma mandala, a gente precisa apenas de quê? Um ponto central e um círculo. É basicamente isso. Eu não vou conseguir passar para vocês a técnica de desenhar uma mandala, porque é mais difícil. Eu já tenho dificuldade com vídeo, gente. Quem me conhece sabe que gravar um vídeo para mim é algo que é um tormento. E para fazer uma aula, teria que ter toda uma disposição diferente, alguém para filmar a mesa. Mas o material básico para começar uma mandala, para desenhar, é um compasso, borracha, um lápis ou uma lapiseira e a vontade de deixar o caos fluir. Quando uma mandala, quando a gente produz, quando a gente desenha, quando a gente pinta, a mandala nos conecta com o nosso interior. E automaticamente, quando ela faz isso, ela nos conecta com a geometria sagrada do universo. E isso, gente, nos permite criar e construir mandalas para nos harmonizar, para harmonizar ambientes ou harmonizar pessoas. Eu vou falar isso mais adiante, mas vou comentar agora. Eu acho que é bacana a gente fazer uma mandala para o ambiente, é bacana fazer para outra pessoa, mas antes da gente pensar nos outros, a gente tem que trabalhar várias mandalas para nós mesmos. Quando esse equilíbrio surgir, a gente se sentir pronto para produzir alguma coisa, a gente vai indo adiante. Eu vou mostrar para vocês aqui, quando eu comecei a produção de mandalas, uns livrinhos, eu comecei com essa aqui. E aí foi que eu comecei a me apaixonar. Porque ela é simples, mas para mim ela foi perfeita, né? Eu usei cores bem suaves, bem sutis, e elas foram evoluindo. Depois, de alguma maneira, eu travei. Eu não consegui mais pintar. E aí eu resolvi buscar o conhecimento e ver o que estava faltando em mim. Depois, se vocês prestarem atenção nas cores que eu colori, quando a gente vê a simbologia das cores, vocês vão se dar conta por que eu parei. E hoje eu vejo que as mandalas estavam me mostrando, nessa última que eu mostrei para vocês, o porquê que eu não conseguia adiante. Pela medicina chinesa. Eu sou uma pessoa que eu tenho deficiência de base. E se vocês virem, eu pintei a minha mandala de marrom. E depois vocês vão ver o que significa o marrom. Então, ajuda muita coisa. A gente consegue fazer vários links com o conhecimento das mandalas. Quando a gente resolve entrar no universo das mandalas, tem que ter em mente que, de alguma forma, nós vamos mergulhar no silêncio. E a nossa atenção se volta para algo que vai promover uma mudança, vai promover um crescimento, vai promover uma evolução. Mesmo que no início seja difícil, que falte habilidade, é preciso persistência. Até pode faltar paciência. Pode faltar paciência também no início. Quando a gente começa a entrar nessa arte de fazer a mudança. Tem que persistir, tem que manter o foco, tem que fazer uma comparação, e é como quando uma criança, tá? Eu vou fazer a comparação para vocês assim, ó. Quando uma criança começa os primeiros passos, a atenção dela está toda voltada, toda a atenção e toda a energia está voltada porque é novo, porque caminhar é novo. Então, ela se volta para manter o equilíbrio, em coordenar um passo de cada vez. Depois que ela consegue isso, ela começa a caminhar. E aí, depois, os limites não param.
Aí ela caminha mais rápido, ela corre, sobe, pula, e é mais ou menos assim. Quando a gente começa uma mandala, muitas vezes é difícil esse processo de começar, porque nós nos cobramos muito. Nós nos cobramos colorir bem, ou desenhar bem, ou escolher as cores que se harmonizam, mas a gente tem que manter o foco, tem que ir persistindo, né? E isso vai ser como correr, como caminhar, como pular. É algo que vai se tornar tão fluido que nós não vamos mais em pensar em como fazer. É como caminhar. Hoje em dia nós não pensamos mais em como é tirar um pé de cada vez do chão e movimentar. Nós pensávamos isso quando começamos a dar os primeiros passos. Ficávamos pensando, e agora? Como é que vai o pé e o corpo vai? E hoje não, nós caminhamos sem pensar. E fazer mandalas é assim. Provavelmente as primeiras que vocês, os que sentirem o chamado de tentar esta mudança, não seja fácil. Vai ser um passinho de cada vez, um movimento de cada vez e mudando sem pressa. Quando a gente começa a se preparar para uma mandala, no início a gente foca toda a atenção na execução. A gente fica, talvez até de uma certa forma, ansioso, porque vai mexer com tudo que está lá dentro. E depois que a gente treina bastante, que a gente começa a se organizar, que o caos vai se abrandando, que ele vai tomando um rumo e uma organização diferente, elas se tornam parte do nosso ser. Elas ficam bem mais tranquilas, bem mais fluídas. Parar para respirar um pouquinho, porque eu não consegui calar a boca. Tem chá. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, tem algum comentário, antes da gente continuar. Tá tranquilo? Então tá bem. Agora vem aquele porém. Eu só falei que mandala é lindo, né? Que mandala é maravilhoso, que mandala organiza o nosso caos, que mandala é só coisas boas. Mas, gente, eu preciso falar para vocês que nem sempre é agradável. Nem sempre é fofinho, bonito e tranquilo fazer mandala. Por quê? Eu venho dizendo desde o início da nossa conversa que as mandalas, elas promovem uma transformação. Mas o mais importante disso tudo é que esse processo de transformação, ele sempre vai ser curativo. Ele não vai ter outra função. Não é a função de nos tornar mais habilidosos, de nos tornar artistas plásticos. É um poder sempre curativo. A prática das mandalas, ela traz para nós uma autonomia para nós enfrentarmos situações conflitantes. Como pessoas que às vezes, crianças e adultos, às vezes estão num momento difícil, o que eles fazem? Desenho. Aí cada um expressa o seu desenho e a mandala vai fazer isso para quem quiser. Está numa situação conflitante, não sabe o que fazer? Bom, quero fazer uma mesa radiônica. Não, não quero fazer, eu vou desenhar, vou fazer uma mandala. Ela vai te colocar no eixo, ela vai te trazer a segurança de saber como resolver e passar por aquele momento. Às vezes, quando a gente está começando no processo da mandala, às vezes até depois, quando a gente já tem muita prática, no processo da criação da mandala, nós idealizamos uma cor, idealizamos um formato, uma geometria, né? E às vezes, conforme a gente vai construindo, essa mandala muda. A geometria que a gente tinha pensado mudou, o formato inicial que nós tínhamos pensado muda, as cores vêm vindo, conforme a gente vai desenhando, a vontade de usar outras cores muda. E a mandala pode até não ficar do nosso agrado, mas o importante é não parar. Por isso que eu disse para vocês que eu ainda preciso vencer essa etapa
de fazer uma mandala de pontilhismo, porque eu não consigo vencer a primeira etapa. Eu começo e eu não consigo vencer. Eu acredito que eu estou escolhendo alguma coisa errada para começar. Porque eu achei que eu pintei vários CDs de preto, porque eu queria ressaltar as cores. E eu acho que é aí que está o meu erro. Porque eu já tenho tentado, eu começo, sento, e a inspiração vai e eu não consigo vencer. Então, a gente, às vezes, tem que persistir, tem que tentar, tem que continuar até achar o que ela está querendo dizer para a gente. E por que é importante não parar esse ciclo? Né? De não desistir, de não jogar para o lado e abandonar. De concluir, porque realmente é o que eu disse, é um ciclo. Né? É um ciclo que a gente precisa vencer. E quando nós começamos uma mandala, quando sentamos para construir uma mandala, ela cria vida. Ela cria vida própria. E essa vida vai colocar para fora o caos que estava aqui. Ela não vai colocar para fora, eu quero fazer uma mandala de amor para dar para alguém. Não, ela não vai, no momento que tu estiver construindo, ela vai botar primeiro o teu caos para fora. A não ser que tu já tenha te equilibrado, tu tá bem, fez uma mandala para ti e tu vai construir uma outra mandala. Mas aí tu tem que intencionar a mandala. Não é só quando a gente senta para fazer, é o nosso caos que ela vai organizar. Agora, se eu sentar e eu pegar o meu material e dizer assim, bom, esta mandala eu quero fazer para Mara, para que ela utilize nos rituais do sagrado feminino. Eu vou estar intencionando para quem eu quero e qual o objetivo. A mandala vai ter outra vida, ela vai me trazer outra inspiração, que não é a de me organizar. Fazer uma mandala e parar é como se nós não aceitássemos o que é preciso mudar. A gente está negando o presente, né? Quando a gente faz uma mandala e para e abandona e não quer continuar, a gente está negando o nosso presente. Porque a gente não quer organizar e está lá atrapalhando, às vezes, algo que a gente quer fazer agora. E não pense que mandala tem um prazo para fazer. Eu vou fazer uma mandala hoje. Às vezes a gente começa e não consegue terminar naquele dia. No outro dia pega e faz mais um pouquinho. Uma mandala pode levar um dia, algumas horas, uma semana, um mês, um ano. Depende do que a gente vai mexer com ela, tá? E sempre que aparecer dificuldade para fazer uma mandala, e que é bem comum, a gente tem que manter a calma e tem que executar as etapas. Um pouquinho de cada vez, porque às vezes, se ela está sendo feita para nós mesmos, tem coisas que estão tão enraizadas, que às vezes são tão doloridas para nós, que estão tão intimamente escondidas, e a mandala começa a brotar isso, a puxar lá do inconsciente, vamos resolver isso, a gente não quer terminar. Aí ela fica lá e a gente vai empurrando, e tem relatos de pessoas que abandonam, largam, porque elas não querem enfrentar aquilo. Eu não gosto de abandonar, e mesmo que doa, mesmo que mexa, eu gosto de fazer. E podem ter certeza que quando a gente enfrenta essas nossas obscuridades e a gente coloca para fora e a gente organiza e a gente aceita e resolve, isso não vai ficar só como uma coisa resolvida, ela vai reverberar na nossa vida toda. Porque isso vai trazer um complemento que ainda nos faltava. Como eu tinha falado mais lá no início,
É possível construir mandalas para outras pessoas? Sim. Existem pessoas que vivem de produzir mandalas, de várias coisas, de vários materiais. E elas fazem para outras pessoas, né? E o que a gente tem que ter o cuidado que eu já tinha comentado? É de não desejar nada específico para aquela pessoa, para não interferir, para não invadir o espaço sagrado do outro. Mas nós podemos desejar, nós podemos intencionar possibilidade de abundância, possibilidade de expansão de consciência. Que o melhor, o mais divino, o mais adequado se manifeste naquele momento de criação para a pessoa que a gente pensou. Eu fiz umas mandalas que aí a Verelis também gosta de fazer de linha, só usamos. A Verelis trabalha, nós estivemos conversando um dia rapidamente, ela trabalha o centro da mandala, que é o olhinho de Deus, que a gente chama. Eu faço alguns pontos diferentes. Algumas pessoas me pediram, me dá essa mandala que eu gostei, dá para mim. E eu não consigo dar, eu confesso que quando eu faço para mim, eu sou meio apegada. E como era para mim, e naquele momento era meu, e eu não intencionei para ninguém, eu não gosto de dar. Quando a pessoa me pede, eu gostei muito dessa, então eu faço outra. E aí intenciono que ela faça o que for melhor para a pessoa, mas a que eu fiz no momento que era eu que estava meditando, eu não gosto de dar. Eu fiz essas de linha, vocês vão ver que eu usei as mesmas cores, porque eram as cores que eu tinha em casa, né? Mas a gente pode usar muitas cores, duas cores, uma cor só, depende de cada um. Mas aí era o que eu tinha em casa, eu queria produzir, eu queria parar um momento, eu estava muito agitada e eu não sabia o que é de bom. Vou fazer uma mandala, vou me recuperar dessa agitação, e aí foi fluindo. Acabou que teve gente que me pediu. Eu não quis dar porque não acho que não é legal. E é o que eu disse para vocês. É possível fazer? Quer fazer uma mandala para decorar a casa de alguém? Pode fazer. Intenciona que ela traga boas vibrações, que ela traga crescimento, faz, constrói, deixa fluir e entrega para a pessoa. Já aconteceu de uma pessoa me pedir para fazer uma mandala e dizer assim para mim: ai, Nuri, tu faz, eu queria tanto dar de presente para alguém, mas não coloca tal cor, porque essa cor a pessoa detesta. Tá bem, estou lá fazendo a mandala, estou montando, construindo, estou intencionando para a pessoa que seja feito melhor, que a pessoa... E daqui a pouco eu pego uma cor, olhei lá, para mim era um vermelho, botei na mandala. Quando eu vou entregar, a mandala não era vermelha. A cor que eu tinha posto era rosa. Aí a pessoa me olhou com uma cara muito decepcionada e disse: rosa? E eu disse: não, é vermelho. Não, é rosa. A pessoa não gosta de rosa. Aí eu tive que explicar para a pessoa que se a cor apareceu, porque eu não enxerguei rosa, eu enxerguei vermelho. Se aquela cor tinha surgido, é porque naquele momento, já que a mandala foi feita para a pessoa, ela precisava daquela cor na vida dela. Claro que às vezes as pessoas não entendem, acham até que tu é meio doida, né? Como é que a pessoa está precisando de uma cor na vida? Tá bem. Ela aceitou, levou, e depois a pessoa que recebeu a mandala veio me agradecer, porque cada vez que ela olhava para a mandala, ela tinha sensações que ela não sabia explicar. E que aquela cor que ela detestava tanto era a cor que mais atraía ela, e naquele momento ela queria usar aquela cor. Ela estava indo comprar uma blusa, um lenço, qualquer coisa que tivesse aquela cor, que era cor de rosa. Então, isso é uma coisa muito doida, assim, que acontece na construção das mandalas.
quando a gente vai fazer a busca da cor, a gente não deve se ater só ao significado das cores. Eu vou passar para vocês, né, o significado das cores, mas a gente não deve prestar atenção só nisso. É legal, é bom, é interessante saber, às vezes ajuda no objetivo, mas a gente tem que deixar fluir a coisa, tá? Saber o que cada cor representa, o que ela traz, é um ponto de partida, né? É um ponto de partida, é bacana saber. Mas na hora, às vezes a gente pensa assim, eu tenho um consultório, o verde representa geralmente a busca pela saúde, vou fazer uma mandala em tons de verde. E aí a gente começa a fazer a mandala e o verde não agrada. Não quero, não vou usar verde, vou usar azul, eu vou usar outras cores. E não quero essa cor. Então, talvez no teu consultório, na tua sala, no teu espaço, na tua casa, tenha que vir uma cor que ative outra coisa, que não é o verde. Tu pensa que é a saúde, mas ela não flui. Então, sempre quando for escolher a cor, parta do ponto de partida, né? Acho que eu quero usar uma mandala verde para a saúde. Se na hora de começar a preparar o verde sumir e surgir outra cor, deixa fluir, sabe? Sempre quando a gente para se dedicar a uma mandala, a energia do universo, ela se movimenta para que as cores necessárias, o padrão necessário, ele seja desenvolvido para que haja da melhor maneira possível, tá? Gente, eu não sei, eu queria saber com as mandaleiras que tem aí, que eu disse que eu só conheço a Verelize e a Conceição, se por acaso alguma delas, alguma vez, fez uma mandala e depois teve vontade de jogar fora, destruir, desmontar, gurias me respondam. E se tem mais alguém que faça mandalas, me digam, por gentileza. Posso te mostrar? Pode? Linda, Mara. Um pontilismo. Só que, para falar a verdade, ela é assim. Agora ela tá certa. Linda. Um pontilismo. Chegando mais perto aqui, tá vendo? Maravilhosa. Isso faz parte da agenda 2021 da Maromas, né? Exatamente. Eu estou acompanhando a construção. Exatamente. Tive insights que surgiu na sincronização aquela da Régia. Eu vi, tem uma outra muito linda que tu estava fazendo. Lindíssima. E tem mais. Essa eu vi tu fazendo. Essa eu vi, acho que no Insta eu vi tu colorindo. E com ordem, gênero, número e grau. Eu tô maravilhada com isso. Que energia que... É um universo fantástico, né? Impressionante. Oi, Nuri. Oi, pessoal. Eu tive experiência com mandala num curso que eu fiz, que eles colocaram, um dos módulos era mandala. E era um curso com a Elizabeth Osório, e ali ela colocou, a gente desenhava mandalas, e aí é incrível como conecta dentro mesmo, como vem mesmo, essa coisa de conexão com o interno, como vem mesmo para fora. Foi, assim, uma experiência fantástica. Em uma outra ocasião, a gente acabou fazendo com fio também, que nem essa que você mostrou, Nuri. E também foi uma prática, assim, que foi
olha, é indescritível, é só ficar fazendo mesmo. Mais alguém quer falar? E, gurias, vocês já tiveram vontade de desmontar, destruir, queimar, rasgar alguma mandala de vocês? Eu, da minha parte, que eu faço, eu não tenho vontade de destruir, não. E elas são, assim, muito significativas, porque eu só faço mandala quando realmente eu estou precisando. Quando eu me sinto, assim, precisando de alguma coisa ou de extravasar, então, é quando eu faço as minhas mandalas. E, inclusive, agora, nessa época aí de pandemia, em que a gente fica muito tempo parado em casa, as minhas paredes da casa estão sendo pintadas com as mandalas, né? Eu estou gostando muito e tenho praticado nessas horas, é as horas assim em que eu mais me dedico, que é uma forma de extravasar, de colocar. Muito bom o exercício. Eu fiz o curso da nova MPU com a Régia, e cada uma das 4 mesas tem uma chave, que é uma mandala que a gente precisa pintar. Então, desde que eu recebi, eu não consegui chegar naquilo ainda. Porque, claro que no caso, tem que tirar um tempo, assim, colocar uma música que a gente gosta, aquelas conexões que a gente faz com o Portal dos Cílios, né? Uma música, tem um cheiro, tem outros elementos que a gente prepara o ambiente para então sentar. Eu até comprei uma coisa com 60 lápis de cor, mas eu ainda não consegui. Gente, há mais de mês que eu terminei o curso e eu não consegui me sentar para fazer as benditas mandalas. Eu tô com essa trava aí, não sei o que é. Eu acho que teve bastante comentários ali. Eu vejo entrar rapidinho, mas não consigo ler todos. Pessoal elogiando aqui Obrigada. Pessoal elogiando as mandalas da Mara, que comentaram. Alguém perguntou assim, qual a diferença entre mandala e zendala? Eu nunca ouvi falar em zendala. Eu nunca ouvi falar em zendala. É que, gente, assim, ó, o que acontece? Às vezes as pessoas querem inovar para passar um conceito diferente. E aí mudam uma letra, porque porque mandala vem de sânscrito, né? Círculo. E aí a pessoa quer botar que ela é zen e acho eu, porque eu desconheço, chama de zendala. Eu não conheço realmente. A mandala, ela vem do sânscrito e ela significa círculo, que é a principal geometria que tem na mandala. Eu não conhecia o termo zendala também. Que legal. A Luciana fica com vontade de fazer mandala viva ou que tem me dedicado nessa pandemia. Então, Ficam. Vai fazer. Luciana? Manda a foto, ó. Maravilhoso, Luciana, fica muito lindo. Eu já vi um trabalho feito num jardim de uma mandala com flores. Não quero te mentir, se não me engano, eu vi isso no Uruguai. Num passeio que eu fiz lá e era muito lindo, muito lindo. Era todo feito com florzinhas miudinhas, fica bacana demais. Porque a mandala, ela não tem limite, ela não é só lápis de cor, canetinha, tinta, pontilhismo, fio. Ela é o que teu caos. Teu caos vai se organizar. Pode ser com sementes, ela pode ser com plantas. Porque 14 dias tem fotos. Pode ser feito com plantas. Como surgir? O chamado vem de maneiras diferentes. Essas de pontilhismo da Mara estão fantásticas, que são micro pontinhos e são lindas. Então, cada um vai receber o seu insight, como disse a Mara. Cada um vai receber o seu chamado de maneira diferente. Tem várias técnicas para fazer mandala. Mas eu sei assim, ó, que é fantástico. Eu vou contar para vocês, antes de voltar a esse ponto de destruir a mandala,
Qual foi a minha primeira experiência, como eu disse para vocês, foi quando eu fiz o curso de terapeuta holístico. Farol. No Farol, sim, porque foi no Farol. Né? Não tem outro que eu conheça aqui em Pelotas. Então, foi uma colega nossa que era super zen, assim, e ela deu a aula para nós. E o que aconteceu? Eu acho que na época, como ela já praticava bastante a arte de executar mandalas, ela nos ensinou a técnica de construir uma mandala. E faltou para mim isso, que foi que eu fui buscar, porque eu sou uma pessoa muito observadora. Aonde eu estiver, eu posso estar mexendo no cabelo, mas eu estou observando tudo que está acontecendo à minha volta. Eu comecei a ver que as minhas colegas de turma começaram a se alterar na construção da mandala. Eu parei a minha. Uma porque eu não tenho habilidade para desenho. Eu fui descobrir que eu sei desenhar agora. Então, eu vou mostrar minha mandalinha para vocês. Não é nada tão lindo quanto as da Mara, mas para mim ela é linda e significativa demais. Eu sempre tive muita dificuldade com desenho. Meus bonequinhos, até hoje, é uma bolinha, um pauzinho, dois pauzinhos para o braço, dois pauzinhos para a perna e não sai disso. Né? O meu solzinho é um solzinho, tem muitos atributos. Eu sou péssima desenho. E quando eu fiz a minha primeira mandala, gente, eu quase chorei. Eu sentei, fiz todo o processo que precisava, que eu vou falar para vocês. E quando eu parei com ela, eu não acreditei que eu tinha feito. E teve pessoas que olharam e disseram assim, tá, mas isso aqui é xerox? Né? Eu digo, não, eu que fiz. Ah, para que foi tu que fez. Foi, eu que fiz. Porque as pessoas não acreditam. Quem me conhece sabe que eu não desenho nada. Sou um zero à esquerda. E nessa experiência que eu tive no curso de terapeuta holístico, comecei a observar que eu não conseguia entender. Hoje eu entendo por quê. As minhas colegas começaram a discutir. Teve na mesa, assim, que nós estávamos numa grande mesa, teve colega que arrancou o lápis da mão da outra e disse, cala a boca, tu não me deixa pensar. E aí foi agora, quando eu me aprofundei mais, que eu me dei conta e eu percebi que é um processo, ele exige sutileza, delicadeza para começar. Não dá para fazer assim. Dá para fazer um grupo? Sim, a gente faz aula em grupo. Dá para montar uma turma e fazer um curso de mandalas? Dá. Mas as pessoas têm que entender que naquele momento da construção é silêncio, é introspecção. Não dá para ficar falando e cutucando o desenho do outro e dizendo o que é isso que tu está fazendo? Só atrapalha aquele processo. Então, acho que essa aula foi que despertou, porque eu fiquei pensando assim, o que está acontecendo com a fulana? Ela é sempre tão tranquila, tão legal. E daqui a pouco ela estava querendo dar um soco na cara da colega do lado que não calava a boca. Eu parei com a minha mandala e deixei assim. Parei muito tempo e fiquei só observando. Voltando, gente, aquele detalhe, né, aquela pergunta que eu fiz em relação a destruir, eu também acho que talvez a minha de pontilhismo eu vá querer destruir. A que eu desenhei, não. Mas se alguém fizer uma mandala e tiver muita vontade, ao terminar a mandala, de acabar com ela, pode fazer. Sem culpa. Pode fazer com tranquilidade. Se a vontade vier, não pensa duas vezes, faz. Porque isso quer nos dizer que nós precisamos aprender a dar o nosso melhor para criar algo e todo o nosso amor para desapegar disso. Os monges tibetanos fazem mandalas magníficas, lindíssimas de areia. Quando eles concluem, eles vão lá e desmancham tudo. Então, é isso que eles estão treinando, tá? A gente só tem que tomar um cuidado, e eu gosto de avisar isso, porque isso foi uma coisa que eu vi bastante, muitos comentários, o curso sempre eles frisam bastante isso. Quando a gente vai destruir com fogo, tá?
Porque todos os rituais que se usa fogo, né, que trabalha com outros rituais, a Lu deve saber disso também, bastante, eles sempre são muito fortes, muito significativos e têm uma vibração muito intensa. Então, se for usar para destruir uma mandala com fogo, tenham cuidado. Não façam isso com um sentimento ruim, façam com um sentimento de amor, tá? Tenham só esse cuidado quando for com fogo. Quando eu digo assim que pode dar essa vontade de destruir, porque tanto faz, sabe? Todo o caos, toda a dor, todo o resgate que a gente coloca para construir, depois a gente desapega dele, deixa ele ir, joga no vento. Por isso é que pode destruir, pode surgir a vontade de destruir. Bom, eu fiz esta mandala e brotou esse sentimento, uma fase da minha vida, uma pessoa na minha vida, uma situação. Bom, eu terminei essa mandala, me lembra tudo isso, eu acho que eu quero destruir. Destrói, desapega daquilo, tá? E ao mesmo tempo pode ser o contrário. Se o sentimento que brotou durante a construção da mandala foi um sentimento de amor, né? Eu fiz essa mandala porque eu lembrei de alguém que eu amava muito, de um bichinho de estimação, de uma coisa que tem dentro de mim, assim. Mas eu tenho vontade de destruir, eu vou estar destruindo o amor da minha vida, eu vou estar destruindo. Não. A gente vai estar lançando também para o universo esse amor, essa intenção de amor, a alegria e a realização com a qual a gente construiu aquela mandala. Então, pode acontecer. É como eu disse, os processos de construção de uma mandala são os mais variados possíveis. 3 pessoas, 4, 5, numa mesma turma, né, de um curso de mandalas, vai ter uma sensação e uma emoção diferente, porque nós somos diferentes, nós somos únicos. E vocês têm sempre que ter em mente que a construção de uma mandala, ela tem todas as nossas emoções, todos os nossos julgamentos, né? Todos os elos que nos compõem fazem parte da construção de uma mandala. E o que a gente faz com todo esse material interno? A gente coloca dentro de um elemento materializado, gráfico, uma imagem codificada. E essa imagem codificada, ela vai carregar a nossa impressão genética. Parece loucura, mas não é. Por isso que às vezes essa coisa assim, essa emoção, essa coisa que brota, a gente, estou fazendo a mandala e isso me emociona, me traz uma vibração, uma energia, assim, a gente está botando a nossa impressão genética. A gente está botando toda a genética dos nossos antepassados que fazem parte de nós na construção de uma mandala. É por isso que essa vibração é intensa. Mara, quando tu diz que tu começou a fazer e que a vibração e que a energia, tu está trabalhando com o sagrado feminino. Então, tu está trabalhando com o sagrado feminino do universo. A energia e a vibração tem que ser fantástica, tem que ser emocionante, porque tu está construindo com essa intenção. Então, tu está construindo para o sagrado feminino de todas nós. A vibração que tu vai sentir tem que ser isso mesmo. Eu acredito que deva ter momentos que tu, durante a criação ou quando tu termina, tu tem vontade de chorar. Porque tu está pegando toda essa carga emocional que existe no universo e colocando ali todo o amor das mulheres que já se encontraram, como daquelas que ainda não se encontraram e que vão se encontrar. E isso é muito bacana. Isso é muito legal. Eu não sei se alguém tem mais alguma dúvida, pergunta, alguma coisa para colocar. Me emocionei agora, Nuri. Muito, muito. Enchi os olhos de lágrimas. De lágrimas? É. Nuri, e se tu tem, por exemplo, um padrão que tu queira trabalhar numa mandala, assim, e é um padrão que é alguma coisa que tu precisa se desenvolver ainda.
tu vai trabalhar com isso no universo, mas muitas vezes pode ser um padrão que não causa tanta alegria, que muitas vezes seja difícil trabalhar. Como? Pode acontecer. É engraçado. Eu acho que eu pulei alguma parte dos meus, como dizia um professor meu, dos meus alfarrábios. Que eu falava disso, gente. Eu pulei alguma coisa. Eu vou dizer assim, ó, o que acontece? Mas eu tenho que escrever porque eu tenho que acompanhar, porque às vezes eu esqueço, mesmo escrevendo, eu me perdi. Não falei isso. Não falei isso, não falei aquilo. Assim, ó, pode acontecer, tá? Pode acontecer quando tu quer intencionar algo com a tua mandala de não ser agradável, tá? É bem comum, e eu disse, mandalas nem sempre são fofinhas, bonitinhas e lindas. Pode acontecer. Tu começou a trabalhar, tu intencionou. Eu preciso mudar algo na minha vida que eu ainda não sei o que é. Né? Ou tu até sabe, ou tu não pensa em nada, tu deixa fluir. Pode dar vômitos, pode dar crise de choro, pode dar diarreia. Diversas cartazes pode dar. Pode dar. Acontece às vezes até em grupo de turma, a turma está lá, todo mundo trabalhando e daqui a pouco alguém cai num choro convulsivo, porque a mandala começou a trabalhar com algo que a pessoa nem sabia que estava lá, guardado, esperando o momento para pular para fora. Eu juro, gente, que eu me esqueci de alguma parte e eu não sei qual é. Mas tudo bem. Gente, achei a parte que eu pulei aqui, fiquei olhando e procurando. O que é? Respondi a tua pergunta? Sim, obrigada. Mais alguém tem alguma coisa para perguntar? Que aí eu vou para a partezinha que eu esqueci. Não? Vamos lá. Gente, para construir uma mandala, para colorir uma mandala, para tecer, né? Para criar da forma que vocês queiram criar, seja com o que for, até com as plantas, tá? Quando a gente se dedica para fazer isso, nós temos um retorno que é guardar a energia. Quando a gente dispensa um tempo para isso, automaticamente nós guardamos uma energia para utilizar em outras atividades, tá? Agora, é comum, acontece, que quando a gente começa a se conectar com as mandalas, de produzir as mandalas, de querer fazer para dar de presente para alguém, seja ou para vender, para ter um ganho extra, é comum a gente entrar num processo massivo de produção. Isso eu peço que vocês tenham cuidado, tá? Porque quando a gente entra num processo massivo de produção, ao invés da gente guardar um pouco de energia para utilizar em outros campos da nossa vida, a gente satura e gasta muita energia saindo daquela fluidez que a mandala tem que produzir para a gente, daquele campo de equilíbrio da criação. A gente fica produzindo, vou fazer, eu quero vender porque as pessoas estão gostando das minhas mandalas, está todo mundo me pedindo. Não, tenham calma, tenham paciência e respeitem o limite de produção, de energia, de criação de vocês, que é para não perder essa coisa bonita e essa conexão que o universo nos permite quando a gente faz uma mandala. Era isso que eu queria falar para vocês, tá? A gente vem conversando, eu falei que pode haver essas coisinhas meio ruins durante a produção das mandalas. É que sempre quando a gente fala em mandala, sempre quando a gente vê mandala, é normal a gente induzir o pensamento para que fazer mandalas é sempre muito relaxante, muito suave, que nos coloca num mundo lindo e criativo, num processo meditativo. Tudo isso eu venho dizendo nessa conversa, né?
Isso é a mais pura verdade. Realmente é a mais pura verdade. Mas é o que eu havia dito aquela hora. Dentro do processo de criação da mandala, a gente pode encontrar todos os nossos demônios. Todos os nossos demônios internos, todas as nossas sombras. Então, pode acontecer chorar, vomitar, ter diarreia, porque a gente faz uma conexão tão profunda e as mudanças são tão intensas, as coisas vêm assim como se fosse um vulcão em erupção e ocorre um detox espiritual. Porque é isso que faz, um detox espiritual. Não é nada menos do que isso, um detox espiritual. E aí, né, como é que a gente não vai ter esses processos catárticos? Não tem como, tá? Então, se acontecer, não se preocupem, relaxem, parem um momento com o processo, continue no outro dia, se deem um tempo. Não é porque começou uma mandala e começou a mudança que tem que ir até o fim, não. Mudanças também são feitas para serem gradativas, serem feitas lentamente. Então, pode acontecer. Não se assustem. Eu não sei o que aconteceu. Fui fazer uma mandala e no outro dia passei o dia no banheiro. Está limpando. Detox espiritual. Gratidão que o universo permitiu que isso acontecesse. É ruim? Né? Mas, por outro lado, a gente vai ver, é algo muito bom. É algo que é preciso. Faz parte do nosso processo evolutivo. Porque eu acho que todos nós que estamos acompanhando essas aulas que o Farol tem feito, que a Lu tem proporcionado, todos nós buscamos uma mudança, todos nós buscamos um processo de melhora. Tudo bem para a gente melhorar. Eu sempre digo que eu tenho várias etapas na minha vida e no nosso encontro final do terapeuta holístico, nós fizemos uma conversa, não deixou de ser um ritual, e todos nós levamos acompanhantes no nosso encontro. Eu levei a minha filha, e eu sei que num determinado momento a Lu perguntou para os acompanhantes o que eles haviam percebido depois do terapeuta holístico. E minha filha disse assim, minha mãe é outra pessoa. E eu digo que o terapeuta holístico para mim foi um marco. Eu estava fazendo acupuntura no mesmo período e a terapeuta, e eu digo isso e sempre disse que fazer o curso de terapeuta holístico para mim foi um marco. Representou um ponto que eu dei uma virada, não vou dizer de 360, porque 360 faz a volta e volta para o mesmo lugar, uma virada de 300 graus na minha vida. E foi muito importante. E acho que muitos cursos que eu fiz no Terapeutas, eu uso hoje e sou apaixonada por todos eles. Né? Eu me dediquei, eu me empenhei e para mim foi fora de série. E digo que as mandalas estão sendo um novo marco na minha vida. Coisas que eu ainda tinha mal resolvidas dentro de mim, né? Que eu não consegui liberar com técnicas do terapeuta holístico, que eu não consegui liberar conversando com uma psicoterapeuta, eu estou liberando com as mandalas. E eu sei disso. Eu sei porque quando eu começo a fazer minhas mandalas, eu começo a pensar, puxa, isso, aquilo outro. Aconteceu isso e a mandala está saindo. Então, ela está saindo. Quando eu estou tecendo pensamentos junto. E não é que eu quero pensar num determinado assunto, ele vem. Já tentei sentar na sala da minha casa e tecer uma mandala, vendo a novela e conversando com a minha filha. Eu largo tudo e desisto porque não é possível. Eu preciso do meu momento. Existe todo um ritual para quem quer fazer uma mandala, existe todo um ritual. Cada um cria o seu. Eu acho que rituais, eles têm orientações, algumas regras, mas cada pessoa é individual na sua criação. Eu acho que a gente tem que estar num ambiente
agradável, eu sou bagunceira, sou bem bagunceirinha. Eu faço, aonde eu tô, tem uma porção de elementos. Eu preciso limpar esses elementos quando eu vou fazer uma mandala. Eu preciso organizar. Eu paro, eu penso, eu respiro, eu presto atenção na minha respiração. Às vezes eu coloco uma música, às vezes não. Às vezes eu ligo incenso. Eu, às vezes gosto de botar algum cristal, às vezes não. É muito, depende do que eu for fazer. Eu deixo a minha intuição fluir no que eu quero fazer. Mas eu gosto de estar quieta. Isso eu preciso. Eu não consigo me organizar e criar se tiver muita bagunça externa, muito barulho externo. Eu preciso ficar bem concentrada. Quem for fazer, tente fazer do seu modo, da melhor maneira possível, que vai achar o seu ritual perfeito, tá? Gente, eu não mostrei para vocês, eu vou mostrar a minha primeira criação, e até hoje eu não acredito que eu fiz isso. Eu desenhei sozinha. Desenhou sozinha. A mão livre. Espetáculo. Tá? Quando eu cresci, quero ser muito. Eu também dizia isso. Eu nunca pensei que eu fosse capaz de fazer um desenho desse. Quando eu estudei, eu fiz escola técnica e a gente tinha que fazer aula de desenho. Eu vou fazer uma confissão agora. Eu nunca fiz uma folha de desenho. Eu dava para os meus colegas. Quando tinha que recolher para ganhar nota, eu recolhia deles e entregava para a professora. Confesso que na prova, eu passava a prova para o colega do lado, ele desenhava tudo para mim e eu só assinava o meu nome. Então, eu era uma farsa no desenho. Escolhi o curso de Química porque não tinha desenho e eu não ia sofrer o resto da minha formação. Então, quando eu terminei essa mandala, eu realmente me senti muito emocionada, porque ela fluiu de uma maneira tão suave, tão natural para mim, como se eu fosse uma grande desenhista. Foi gradativo, foi passo a passo. Travou? Não, aqui tá tranquilo, Mara. Muito obrigada. Nunca tive, Renilda, nunca tive habilidade nenhuma. Nem para fazer um quadradinho. Os meus quadrados são tortos. Meus círculos são tortos. Eu sempre digo que eu não poderia nem ser costureira porque eu não consigo cortar nada reto, nem riscando no papel. Então, para mim, foi muito significativo quando eu terminei de desenhar. Eu olhei para ela e disse, quem é esta pessoa que está lá dentro e que até hoje não tinha surgido? Eu sou uma pessoa que eu gosto de criar, eu gosto de trabalhos artesanais. E eu estava sentindo agora na pandemia, digo assim, puxa, eu parei com tudo que eu fazia. É uma maneira de colocar para fora a minha expressão. Eu sempre pintei caixinhas de madeira, eu sempre fiz alguma coisa que botasse a minha criatividade para fora. Mas desenho, eu confesso que nunca pensei, nunca tentei, porque eu sabia que era um fracasso. Quer dizer, eu era. Agora eu digo que eu já consigo. As mandalas descobriram uma parte de mim que quer sair para fora e que saiu nessa primeira. Eu tenho feito várias atividades nessas últimas semanas e eu não consegui ainda parar, né, para fazer uma próxima. Eu vou fazer uma próxima e aí depois eu mostro para vocês, quem sabe. Eu preciso me concentrar e fazer, porque eu sei que tem alguma coisa que quer sair, né? Está precisando ir. Eu tenho aproveitado esses períodos para fazer vários cursos e tem essas aulas aqui, então a hora que eu paro já é tarde, aí eu não quero fazer sob pressão, eu quero estar bem tranquilo. Gente, eu não sei se vocês querem que eu casa parada. Vamos fazer uma paradinha e na volta eu venho com as cores, as vibrações. Quem teve tempo de pintar, né?
se quiser mostrar a sua mandala. Quem não teve, quiser aproveitar essa paradinha para selecionar cores, né? E ver o que está brotando, se concentrem, aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre mais um pouquinho só sobre as mandalas, tá bem? Pode de nada. Pode colorir sim. Que eu dei 3 mandalas, né? Foram 3 mandalas para o grupo. O que eu sugiro quando tu fores colorir uma mandala? Antes de escolher as cores, tu tem que escolher a mandala. Observa várias mandalas. Te concentra no centro delas e deixa gradativamente o teu olhar ir ampliando para o externo. E vai surgir uma que tu vai dizer assim, essa mexeu comigo. Né? Não pega assim, não te atira na primeira mandala, observa ela e depois tu começa a colorir. É possível sempre, a mandala vai sempre trabalhar contigo de alguma maneira. É o que eu disse, eu desenhei e essa foi a primeira. As outras eu coloria. E não parte para colorir uma mandala, tu pode ter de vários materiais. Tu pode colorir uma mandala fazendo pontilhismo, com hidrocor. Tu pode colorir ela com hidrocor, tu pode colorir com lápis, com aquarela, com tinta, né? Mas deixa a cor fluir, não te preocupa, porque quando a gente fica se preocupando só com o senso estético, o laranja combina com vermelho, o verde fica bonito com branco, tu vai ficar te preocupando com o senso estético e tu não vai te preocupar com o que ela quer te mostrar. Coloca as cores e deixa elas irem fluindo devagar. Mesmo que tu diga assim, mas eu pintei uma mandala azul e vermelha. Eu não queria pintar uma mandala dessa cor. Bom, mas quem sabe ela quer liberar esse chakra. E tu não sabia. Tu achou que esteticamente as cores não ficaram legais, mas internamente eram as cores que tu precisava. Tá bem? Respondido? Mais alguma? Pronto, Nuri, pode seguir. Vamos lá, então. Gente, vamos falar das cores e das vibrações delas. Como eu tinha dito, para escolher as cores, sintam a intuição, a sensação que cada cor trouxer à tona, tá? E se quiserem olhar a descrição do que elas representam, ela é apenas para orientação, tá bem? Vermelho. Ela trabalha aspectos físicos da vida, as conquistas, as paixões e a confiança. Todas as cores, elas têm mais descrições. É que eu não quis colocar tudo para não ficar uma coisa muito longa, tá? Laranja é alegria, coragem e sucesso. Amarelo, ele traz à tona o intelecto, a criatividade e a ação. O verde reenergiza, o poder de cura e também simboliza renascimento. Azul turquesa, serenidade, tranquiliza o corpo e a mente, é conhecido também como a cor da alma. O índigo, ele trabalha o processo intuitivo, purifica ambientes, ele é uma cor equilibradora. O violeta, o lilás, tá? Transmutação de energias e processos meditativos. Gente, e qualquer uma dessas cores, tanto na cor pura como nas nuances, nos tons mais pastéis, tem o mesmo efeito, tá? O rosa, ele trabalha a essência feminina, acolhimento, carinho. Cinza, serenidade ou ausência de emoção e pode simbolizar também dúvidas. O marrom, ele traz estabilidade, vida terrena, segura e estável. Vocês lembram que eu mostrei para vocês uma das primeiras mandalas que eu pintei e eu parei de pintar e que o centro dela era marrom? Essa.
isso é uma das minhas buscas constantes. Eu sou uma pessoa que eu preciso me sentir segura e eu preciso me sentir estável. E a minha maior deficiência pela medicina chinesa é básica, que é o movimento terra. Então, vocês veem que as coisas vêm surgindo e elas brotam nas cores, né? Mesmo que a gente não saiba. Porque às vezes é um aspecto nosso que nós não sabemos, nós desconhecemos. Preto, profissionalismo, formalidade ou determina algum fim, um ponto final em algo que é preciso, tá? O branco, ele é honestidade, perfeição e pureza. Mas eu não vou pintar uma mandala de branco, mas tu pode deixar uma parte dela em branco e vai representar o branco. Se for tecer, tece com branco. Eu teci algumas com branco, mas como eu disse para vocês, eram as cores. 3 cores eu comprei, que foi o rosa, o branco e o azul, tá? Essas 3 cores aqui eu comprei para começar. Essa foi a primeira mandala que eu teci, tá? E eu escolhi essas cores. E fiz esse centrinho que é chamado de olho de Deus com branco. E as outras cores eu tinha em casa e aí eu fui mesclando até acabar os meus fios. Então, e se vocês perceberem na minha outra mandala, o centro dela eu fiz preto. Eu determinei um fim, né? Um fim, a minha sensação que eu não era capaz de criar um desenho. E é bem isso que eu penso. E eu fui expandindo ela e expandindo os meus horizontes. Gente, assim, ó, eu não tenho muito mais para falar para vocês. E também tenho, ao mesmo tempo, um monte de coisas para falar. Mas isso é muito difícil. Vários assuntos das mandalas, eu acho que a gente tem que estar presente no físico, para conversar, para mostrar, para desenhar, para olhar, para construir junto. E eu fiz assim um apanhado geral do que eu sei. Acho que eu tenho muito ainda que aprender, tá? Acho que a gente tem muito mais para fazer com as mandalas. Quem sabe numa outra oportunidade, quem sabe quando acabar essa pandemia a gente possa se reunir e brincar um pouco com esse assunto tão sério que ele é. E não sei se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma colocação. Eu vi pelo Insta a mandala da Gabriele, está linda, está bonita, uma mandala forte, achei bem bacana. E depois, se vocês quiserem ir fazendo a de vocês e colocando no grupo, que a Lu deixa o grupo ativo ali mais um tempo, acho que seria bem legal a gente poder compartilhar essa nossa experiência. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, tem alguma colocação. Não. A interrupção na execução não muda energia. Às vezes, essas interrupções são necessárias. Eu não consegui ver toda a pergunta. A Lu tá fazendo outra coisa ali e eu vi só um pouquinho. Não, às vezes a interrupção ela é necessária para que a gente vá digerindo e trabalhando lentamente aquele processo. Às vezes o processo é intenso. Então, dar uma paradinha é necessário. Não vai interromper a energia. Quando tu voltar a fazer, a energia vai voltar toda ela, tu vai fazer mais um pouco. Eu falei para vocês da minha experiência com a mandala de pontilhismo. Eu já parei ela 4 vezes e eu não consegui terminar. Eu acredito que talvez o que eu errei foi procurar o senso estético antes do que ela precisa para mim, e eu pintei o fundo dela de preto. Eu acho que não é isso que eu estou precisando fazer. Eu preciso criar o pontilhismo no branco, né? Para poder a coisa fluir. Depois que eu tentei 4 vezes, eu vou terminar. Eu vou terminar ela e depois eu quero ver se mudo a cor para ver se ela vai fluir para mim de uma maneira melhor. A
Alzira disse que tá baixo o volume lá, mas eu... porque tá normal, Alzira, para nós não mexemos aqui no volume. Ai, que lindo! Gente, olha essa mandala, que coisa linda! Gabriele, ficou um sonho essa tua mandala. Maravilhosa. A da Luciana também, né? Gente, isso é muito lindo. Olha só. Eu disse que podia pintar isso aí, gente. Eu disse que quem conseguia essa concentração, isso é bárbaro, é bem bacana mesmo. Que maravilha, Gabriele, que lindo saber isso. Eu acho, para mim, não tem nada mais especial. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de guardar conhecimento. Eu gosto de dividir. A Conceição, a Mara, eu não sei se a Lili entrou na aula hoje. Quem participou do ambulatório comigo sabe que uma das coisas que eu mais gosto é dividir o que eu sei. Eu gosto de compartilhar. Eu acho que conhecimento não é para ficar fechado a 7 chaves. Ele é para distribuir. Ele é para ser compartilhado. Então, saber para mim que vocês gostaram da aula, que vocês estão aprendendo alguma coisa é demais. Lindas, as mandalas de vocês estão lindíssimas. Muito bonitas. Você falou para a gente pintar enquanto estava tendo a aula, né? Eu fiz isso a aula inteira, ó. Eu fiquei, você dando a aula, eu fiquei pintando. Tira uma foto e bota no grupo que eu quero ver. Mara, mostra de novo que eu quero ver ela na tela maior. Olha aí que linda, Mara. Nossa, quanta vibração, quanta luz nessa tua mandala. Gente, vocês são demais. Você ficou dando aula, eu fiquei pintando. Foi isso que você falou para a gente fazer. Eu obedeci. Perfeito. É isso mesmo. Muito legal. As mandalas estão lindas, gente. Lindas mesmo. Muito legal. Querem fazer mais alguma pergunta? Querem... Ó, para. Mostra de novo, a Wanda quer ver. Eu que agradeço, Camila. Colocar o significado das cores lá no grupo para a gente? Coloca o significado lá no grupo. Você só me deem um tempinho, que é bastante coisa para escrever, mas eu coloco lá para você assim. Gabriele, eu vou colocar no grupo o significado das cores sim para vocês, ou até botar algumas coisas melhores. Espero que a gente tenha oportunidade de praticar uma outra hora a construção de uma mandala. Cada um poder sentar e construir a sua em vez de pegar uma pronta. Não fiquem com medo. Gente, gratidão pela atenção de vocês. Gratidão por compartilharem comigo esses momentos, né? Esse tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui, né? Como mais do que uma mera assistente, como eu tenho sido, como uma partilhadora dessa arte tão bacana, tão transformadora que são as mandalas. Eu fico muito contente de saber que vocês gostaram. Espero que isso traga para vocês mudanças como trouxe para mim também. E nada mais eu posso dizer que além de gratidão por tudo isso que a gente compartilhou aqui. Obrigada, gente.